Bem-vindo para mais uma aula. Agora será apresentado como excluir a foto no servidor. Será apresentado como excluir primeiro o registro no banco de dados, depois que excluir o registro no banco de dados, excluir a imagem no servidor e também o diretório, pois cada usuário tem seu próprio diretório. Eu testo com este usuário 4, confiro no banco de dados, este usuário, clico em apagar. Clicando em apagar, o usuário apagado com sucesso, não existe mais o 4, verifico no banco de dados, excluiu, e também verifico no servidor, não existe mais o diretório 4 com a imagem. É isso que será implementado nesta aula. Excluir a imagem do usuário, excluir a foto do usuário no servidor. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte, também o backup do banco de dados, starto o servidor local, startando o servidor local, primeiro eu crio a base de dados Selk, em seguida eu importo este backup e tenho este resultado, acessando o servidor local, e em seguida o diretório Selk que eu criei nas aulas anteriores e o arquivo index sendo o arquivo raiz. Eu quero agora excluir o registro no banco de dados, por exemplo, excluir este usuário 6, excluir o usuário no banco de dados e também excluir a imagem no servidor. Se eu excluo o usuário 6, eu devo excluir a imagem e também o diretório 6. Para isso, eu venho no arquivo index. Primeiro, neste arquivo index, eu crio um link. Quando o usuário clicar neste local, envia o ID e também redireciona para uma determinada página. Posso pegar este editar como exemplo, colo no final, será a página a apagar. Eu preciso criar esta página, envia o ID do usuário que eu quero excluir. Coloco a palavra apagar. Crio este arquivo, novo arquivo, sendo apagar, e neste arquivo abro o PHP, inicio a sessão porque será utilizada. A sessão deve ser a primeira instrução da página, não pode ter nenhuma instrução acima. Depois que eu iniciar a sessão, posso colocar aqui o comentário, iniciar a sessão. Inclusive o comentário eu não coloquei acima, como eu tenho o hábito nas outras instruções. No iniciar sessão eu coloco depois. E tenho a parte para incluir a conexão com o banco de dados. Incluir somente uma vez o arquivo com o nome de conexão.php que possui a conexão com o banco de dados. Posso tentar acessar agora, atualizo, tenho apagar, clicando sobre o mesmo sou redirecionado para a página apagar.php, estou enviando o ID, este ID que eu preciso receber. Posso colocar o comentário, receber o ID do usuário, o ID que deve ser excluído. Utilizo o filter underline input, estou enviando pela URL, então é input get, qual é o nome, ID é um inteiro, então eu posso colocar filter sanitize number int, depois que eu receber eu atribuo para uma variável ID. Posso verificar se está vindo o ID, se for true o ID, cifrão ID, acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else, crio uma variável global utilizando seção com o nome de MSG e recebe a seguinte mensagem. Eu já tenho em algum lugar esta mensagem, editar. Eu acho que no editar, sim, eu tenho no editar a mensagem quando faz o redirecionamento, está ele sucesso. Não quero o sucesso, eu quero o erro. Pego este erro, copio e colo no apagar. Da cor vermelha, erro usuário não encontrado. Posso testar para ver se realmente funciona. Coloco o cifrão ID vazio, só para ver se eu consigo. Atualizo, tem um erro em relação à chave. Else, faltou finalizar aqui ponto e vírgula. Atualizo, não fez o redirecionamento, só tenho a mensagem, eu preciso redirecionar. Utilizo o header
redirecione location, L maiúsculo, deve redirecionar para o arquivo index.php. Para não dar erro de buffer, posso acrescentar aqui acima o b underline start para limpar o buffer de saída. Atualizo, usuário não encontrado. Fez o redirecionamento, porque eu estou enviando vazio. Depois eu implemento o try catch. Try, caso tenha executado com sucesso, permanece no try, senão acessa o catch. E nesse catch posso receber a exceção, depois erro. Eu estou colocando erro, só conferir se é erro que eu estou colocando. Eu utilizei em algum lugar o try catch? Eu acho que não. No editar, utilizei? Não. Então, não estou utilizando ainda. Deixo erro mesmo. Abro chave, fecho a chave. Quando não conseguir executar com sucesso, também haverá mensagem de erro. Ao invés de ser erro usuário não encontrado, eu coloco erro usuário não apagado com sucesso. Não conseguiu apagar o usuário. Quero testar esse catch. Primeiro eu comento este ID, o ID vazio. Eu só utilizei para este if. Eu quero testar o catch. Então eu coloco um return falso, houve um erro, só para conseguir testar este catch. Atualizo, não, venho no apagar, clicando no apagar, eu acessei o try, este try, então posso implementar agora neste local. Eu preciso verificar se o usuário existe no banco de dados e também buscar o valor desta coluna foto, porque é esta imagem que eu quero excluir. Para buscar os dados do usuário, selecione a coluna, só a coluna foto usuário, não preciso nenhuma outra coluna, somente esta. From da tabela, copio o nome da tabela também para não ter erro. E nessa tabela deve buscar onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Vocês já sabem que eu devo utilizar o bind paran ou bin value para substituir este link. E também utilizo o link para tornar a aplicação mais segura. Order by, não preciso order by, só acrescento o limite no máximo um resultado. Preciso atribuir esta query para uma variável com o nome de query underline usuário. Eu já tenho a query, preciso preparar, pego a variável que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuir para uma variável result underline usuário. Tenho a query preparada, posso substituir este link ID. Para isso, pego o cifrão result usuário, bind paran, indicando que o link ID deve receber o valor que estiver dentro desta variável ID, o ID do registro. Substituir o valor, posso executar. Pego o cifrão result usuário e execute a query. E posso verificar se encontrou algum registro no banco de dados. Isso deve ser verdadeiro, and isso deve ser verdadeiro, acessa este if, senão acessa este else. Posso colocar um comentário, acessa o if quando encontrar o usuário no banco de dados. E aqui acima eu tenho a query para recuperar as informações do usuário. Só acesso quando result for true, acessa este if, result, utilizo linha count, se for diferente de 0, quer dizer que encontrou algum registro no banco de dados. Se não encontrou, acessa este else e coloco erro usuário não encontrado. Pego essa instrução e acrescento aqui no else. Posso testar este else colocando, por exemplo, ID 100. Existe este usuário 100? Atualizo, não. Erro usuário não encontrado, porque não existe usuário com o ID 100, somente de 1 até 6. Já testei o else, posso continuar no if.
Quando eu encontrar algum usuário, eu posso apagar. Crio a query sendo um delete, apague from na tabela usuários. Nessa tabela deve apagar where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID e limite 1, no máximo um registro. Atribuo esta query para uma variável com o nome de cifrão query underline usuário. Eu já tenho usuário, então será apagar underline usuário para ficar diferente. Pego a variável que possui a conexão e preparo a query que está dentro da variável query apagar o usuário. E atribuo para cifrão apagar, então será apagar, coloco esta palavra usuário. Preciso substituir agora este link ID pelo ID que vem pela URL. Cifrão apagar usuário, bind parando, substituir o link ID deve receber o valor que eu recebo, o ID do registro que eu quero excluir. Já substituí o link, só falta executar. Para executar, quando eu executar, já verifico se cifrão apagar o usuário, em seguida execute, executar com sucesso, acessa este if, se não, acessa este else. Pode ser que alguém venha citar porque eu estou utilizando um hífen dentro de outro hífen. Eu sei que não é recomendado criar funções, mas para não aumentar o grau de dificuldade do exemplo, eu estou colocando um hífen dentro do outro, mas você pode criar funções ao invés de colocar um hífen dentro do outro hífen. Quando não conseguir apagar, eu coloco erro usuário não apagado com sucesso. E quando conseguir excluir, posso pegar, alterar para o verde. Altero verde, em seguida o usuário apagado com sucesso. Mas eu preciso excluir a imagem. Primeiro eu testo se está funcionando. Tento excluir o usuário 6, clico em apagar, usuário apagado com sucesso, procurar, não tem mais no banco de dados, mas permaneceu a imagem. Eu preciso excluir esta imagem e não excluir manualmente como fiz agora. Eu só excluí para não ficar ocupando espaço. Mas antes de excluir a imagem, eu preciso verificar se existe a imagem. Coloco aqui, acessa o hífen quando excluir o usuário com sucesso. O registro e depois eu preciso ler as informações do usuário, as informações que vieram do banco de dados. Para ler, é um único registro, não preciso utilizar o laço de repetição. Pego o que está dentro de result o usuário e para ler será utilizado o fetch PDO, pois a conexão com o banco de dados está sendo utilizado o PDO e é o fetch a sós para poder utilizar o nome da coluna. É um único registro, então eu não crio o laço de repetição e atribuo para uma variável com o nome de linha underline usuário, pois é um único usuário. Eu também não precisei criar o while, o laço de repetição, porque é um único registro. Por isso que eu coloquei o limite no select, no máximo um registro. Depois que eu realizar a leitura, posso dar um extract para imprimir através do nome da coluna, linha usuário. Eu posso agora verificar se, então já coloco o comentário, verificar se existe o nome da imagem salva no banco de dados. Se for diferente de vazio, eu utilizei o extract, então eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável. Foto usuário. Se for diferente de vazio, acessa este hífen. Acessando este hífen, primeiro eu crio uma variável com o nome de diretório. Ela recebe o diretório que eu quero excluir. O diretório será, primeiro, acesso ao diretório imagens. Depois do diretório imagens, cada usuário tem seu próprio diretório. É identificado pelo ID. O ID do usuário está dentro desta variável. Eu tenho o diretório. Depois falta agora imagem. Uma variável com o nome de imagem recebe
a imagem que eu quero excluir. Primeiro coloco imagem, posso copiar daqui mesmo. Você pode colocar um novo endereço ou pegar o próprio diretório, a variável que já possui este valor. Dá no mesmo. Só eu, neste caso, vou optar neste formato. Cifrão foto usuário. Foto usuário é a variável que possui o nome da imagem que vem do banco de dados. Eu tenho o caminho da imagem e o caminho do diretório. Eu preciso excluir agora primeiro a imagem, mas antes de excluir eu verifico se existe a imagem. File underline existe. Se existir a imagem que está dentro da variável imagem, então acessa este if e para excluir a imagem eu utilizo um link exclua a imagem que está dentro desta variável imagem, pois esta variável imagem ela possui o caminho da imagem. Após excluir a imagem, excluiu a imagem, preciso excluir o diretório. Verifico se file existe, preciso verificar se existe o diretório. File existe, cifrão diretório, acessa este if e para apagar o diretório utilizo imedir para remover o diretório e o diretório que eu quero remover, o caminho dele está dentro desta variável. Você pode colocar o comentário apagar a imagem e abaixo é apagar o diretório. Posso testar se realmente está fazendo isso. Qual é o usuário? É o 5. O usuário 5 possui a imagem, deve excluir o usuário no banco de dados e também excluir a foto do usuário. Clico em apagar, usuário apagado com sucesso. É o 5, procurar, não existe mais o 5, excluiu o diretório? Sim, excluiu a imagem e também o diretório. Exclui a imagem, depois o diretório. Está funcionando o apagar foto. Com o apagar foto implementado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.